Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite. E a nossa aula de hoje é sobre movimento uniformemente variado, que nós chamaremos a partir de agora de move. Então, move pra gente, quando eu falar move, será movimento uniformemente variado. Esse movimento, ele possui uma coisa chamada aceleração. E o que é a aceleração? É a taxa com a qual a velocidade varia. Então, a aceleração é a taxa com que faz a velocidade variar. O móvel, ele acelerando, ele está com a sua velocidade aumentando, né? E o móvel freando, a sua velocidade está reduzindo, e que é responsável por isso é a nossa aceleração. E no move, a aceleração ela é constante. A aceleração para o move, ela não muda, é uma coisa única, é uma coisa só. Então, se... Como assim, professor? Aceleração, como é isso? Imagina que você tem um carro a 10 km por hora e você começa a acelerar ele. Depois ele passou para 12 km por hora. Vamos usar metros por segundo para ficar mais bonitinho no SI e ficar mais fácil de entender. Depois ele passou a 14 metros por segundo e depois ele passou a 16 metros por segundo e assim por diante. Tudo bem? O que está aumentando aqui é a velocidade. A velocidade está crescendo de 2 em 2. Então quer dizer que a aceleração aqui, olha, é 2 metros por segundo. Ou eu posso ser o contrário, eu posso ser 10 e depois eu tenho 8, 6, 4. Esse daqui ele está aumentando a velocidade. Ele está acelerado e esse daqui ele está diminuindo a sua velocidade, ele está freando. A gente fala que isso daqui é um movimento retardado, a velocidade dele está sendo retardada. Observe que aqui ele vai caindo, né, de menos 2 em menos 2. Então a aceleração aqui é menos 2 metros por segundo ao quadrado. Daqui eu já tiro uma informação importantíssima. Olha só, se sinais iguais e sinais opostos, vamos dar informações a respeito do problema. Sinais iguais opostos de quem? Da velocidade e aceleração. Então, se o sinal da velocidade e da aceleração forem iguais, o movimento ele é acelerado. Se os sinais da velocidade e da aceleração forem opostos, forem diferentes, o movimento ele é retardado. O móvel ele está freando. Tá legal? Mas como que eu posso calcular, professor, essa aceleração? Da mesma forma que nós fizemos com a velocidade do mu, que a velocidade é constante. A aceleração é dado por ΔV dividido por ΔT, onde ΔV é a variação da velocidade e ΔT é a variação do tempo. Então vamos ver qual a unidade no SI da aceleração. Olha, velocidade é dado em metros por segundo e o tempo é dado em segundos. Então estou dividindo uma coisa que é em metros por segundo dividido por segundos, né? Então isso daqui é metros por segundo ao quadrado. Essa é a unidade da aceleração. Sempre que eu quiser calcular a aceleração, é só fazer ΔV dividido por ΔT e eu vou ter a aceleração do problema. Mas eu posso ter também uma função horária da velocidade. Da mesma forma que a função horária do movimento uniforme me dava a posição do móvel ao longo do tempo, a função horária da velocidade vai me dizer como que a velocidade está variando ao longo do tempo. Ah, a velocidade é negativa, o móvel está indo para trás. A velocidade é zero, ele parou. A velocidade é positiva, ele está indo para frente. E eu vou descobrir essa função horária da velocidade a partir dessa equação. Olha, a aceleração é ΔV, velocidade final menos velocidade inicial,
dividido por ΔT, que é o tempo final, menos o tempo inicial. Eu vou falar que o tempo inicial é zero, eu vou falar que tudo começa quando o tempo é zero. É mais fácil de fazer a conta assim, por isso que a gente trabalha dessa forma. Eu vou pegar esse tempo t que tem embaixo dividindo, subir com ele multiplicando. A vezes t é igual a v menos v0. Portanto, v é igual a v0 mais at. Ok? Essa daqui é a função horária da velocidade e nós vamos chamá-la, a partir de agora, de v voat. Então, v é a velocidade, a é a nossa aceleração, t é o tempo. Desta forma, e v0 é a velocidade inicial. Esqueci de botar aqui. Desta forma, eu consigo representar e saber qual a velocidade do móvel ao longo do tempo, inclusive representar, olha só, em um plano, né? Então, se a aceleração for maior que zero, essa reta é crescente. Se a aceleração for negativa, se for menor que zero, é uma reta que é decrescente. Então, olha só, tudo começa com a velocidade inicial, v0, v0. Essa velocidade já pode ser negativa também, pode estar aqui embaixo, sem problema. Se a aceleração é maior que zero, olha, mesmo sinal, vai crescendo. Se a aceleração é menor que zero, ela vai decrescendo. E assim que a velocidade se comporta ao longo do tempo t. Professor, por que é uma reta? Porque isso daqui é uma função de primeiro grau. E o gráfico da função de primeiro grau é uma reta. O ΔS, que é o deslocamento, eu consigo calcular tirando a área sobre o gráfico velocidade em função do tempo. Então, o ΔS é o equivalente à área. Eu coloquei uma figura doida aqui, é claro que você não sabe tirar a área disso daqui sem usar a integral, né? Então não precisa se preocupar em tirar a área disso daqui. Mas para coisas conhecidas é mais fácil. Então, se eu tenho, por exemplo, um gráfico da velocidade em função do tempo desta forma, se eu tirar a área dessa figura, eu tenho o ΔS. E a área dessa figura é a área do retângulo. Essa área você é capaz de calcular. Então, a partir dessa noção, eu vou te ensinar a calcular a função horária do movimento. Do move, movimento uniformemente variado. Tá? A partir do gráfico da velocidade em função do tempo, nós vamos calcular a área. Vou pegar um gráfico aleatório, tá bom? Aqui eu tenho velocidade em função do tempo t. Aqui eu tenho um tempo t, tudo bem? O gráfico começa com a velocidade v0, que é a velocidade inicial. E depois de um certo tempo t, a velocidade é v0 mais at. Então, depois de um tempo t, essa velocidade ela é v0 mais at. Qual é a figura geométrica que se formou aqui? Se formou um trapézio. E a área do trapézio, olha só, aqui eu tenho a altura do trapézio, a altura vale t, e eu tenho duas bases, a base menor que vale v0 e a base maior que vale v0 mais at. Para quem não lembra, a área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura, todo mundo dividido por 2. E eu falei que se eu calculasse a área, eu teria o ΔS, tá bom? Então a área é igual ao ΔS. E esse ΔS é a base maior, v0 mais at. Mais a base menor, v0. Vezes a altura desse trapézio vale t. Todo mundo dividido por 2. ΔS é espaço final menos o espaço inicial.
é igual a V0 mais V0 são 2V0 mais AT vezes T, todo mundo dividido por 2. Vou continuar brincando aqui de matemática. S menos S0 é igual. Faz a propriedade distributiva. Aqui, olha. 2V0T mais AT ao quadrado, todo mundo dividido por 2. Esse cara aqui, olha, ele é divisível por 2. Tudo bem? Então, podemos escrever como S menos S0 é igual V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Eu vou pegar esse S0 que está aqui negativo e passar para o outro lado, ele vai vir positivo. S é igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado dividido por 2. E esta daqui é minha função horária do move. A partir desta função horária, que eu vou chamá-la de sorvetão, parece um sorvete, só que tem um tão aqui, né? S igual a S0 mais VT mais AT ao quadrado dividido por 2. Isso daqui me dá a função horária, me dá a posição de um móvel que está acelerando. Aonde é que eu vou achar um móvel que está acelerando? Onde é que ele vai parar? E essa função horária daqui, vamos ver como que é o gráfico dela. Como é uma função de segundo grau, olha, S é igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado dividido por 2. Isso daqui é igual a YC mais BX mais AX ao quadrado. Só que está na ordem invertida, né? Uma função de segundo grau. O gráfico dessa função de segundo grau é uma parábola. E como que eu sei se a parábola tem concavidade voltada para cima ou para baixo? Eu tenho que olhar o sinal do A. Se o ar for positivo, a parábola está feliz, a concavidade é voltada para cima. Se o ar for negativo, a concavidade está voltada para baixo, está triste, tá bom? Então aqui eu tenho o espaço inicial ao longo do tempo. E assim que se comporta ao longo do tempo. Se você reparar, olha, nesse instante daqui, o móvel estava indo para frente e depois começa a ir para trás. Se alguma coisa estava indo para frente e depois começa a ir para trás, ela tem que fazer o que no meio do caminho? Frear. Esse tempo aqui, olha, é o tempo de, vou chamar de TP, é o tempo de parada. É um instante em que o móvel para e muda de sentido. Da mesma forma aqui, olha. O móvel estava indo para trás e do nada ele começa a ir para frente. Então, nesse instante aqui, quando a velocidade é zero, o móvel ele para e muda seu sentido. Ele estava indo para trás e agora começa a ir para frente. Existe outra equação, e é a terceira e última equação aqui. Nós só temos 3, V voat, sorvetão, e essa daqui que é a equação de Torricelli. Torricelli era um menino triste porque ele nunca tinha tempo para brincar com os amigos. Tempo. A equação do Torricelli nós vamos utilizar sempre que o problema não dá e não precisa do tempo. Ele não dá e nem pede o tempo para você. E quando ele fizer isso, você já está apto a utilizar aqui a equação de Torricelli. Vamos deduzir essa equação de Torricelli. Eu conheço duas equações. Eu conheço V é igual a V0 mais AT. E eu conheço o sorvetão. S é igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado dividido por 2. Eu vou jogar uma dentro da outra e vou cair na equação de Torricelli. Como que eu vou fazer isso? Eu vou isolar esse T, tá bom? Então, olha só, o V0 que está aqui positivo vai para lá negativo. V menos V0 é igual a vezes T. Então, o tempo T é V menos V0 dividido por A. E aonde tiver T, eu vou colocar esta informação. Então, aqui, olha, já vou passar esse S para cá, ó, S menos S0, eu vou ter ΔS, para ficar menos poluído. V0 vezes V menos V0 dividido por A. Mais A, que multiplica V menos V0, todo mundo ao quadrado. Tem um A sobre 2 aqui, né? Dividido por A. Vamos resolver essa conta. A gente vai vendo o que vai dar. Ó, faz a propriedade distributiva aqui. Então eu tenho V0 vezes V menos V0 ao quadrado, todo mundo dividido por A. Mais. Aqui eu vou cair numa coisa chamada produtos notáveis. Então é um A
sobre 2, que multiplica v ao quadrado menos 2v vezes v0 mais v0 ao quadrado dividido por a ao quadrado. Repara que aqui eu tenho a, aqui eu tenho a ao quadrado, eu posso cortar. Então, deixando essa coisa mais bonita, eu tenho aqui o ΔS é igual. Aqui eu vou multiplicar a equação de cima e embaixo por 2 para aparecer um 2a daqui, olha. Então fica 2a, 2v0 vezes v menos 2v0 ao quadrado, mais v ao quadrado, menos 2v vezes v0, mais v0 ao quadrado, dividido por 2 vezes a. Podemos cortar esse cara com esse cara daqui. Eu vou pegar esse 2a, que está aqui dividindo, e vou subir com ele multiplicando. Então, eu tenho 2a ΔS é igual menos 2v0 ao quadrado mais v0 ao quadrado dá menos v0 ao quadrado mais v ao quadrado. O último passo é eu pegar esse v0 que está aqui negativo e para o outro lado eu passo ele positivo. Acompanha comigo como fica. V ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a vezes ΔS. E essa daqui é conhecida como a equação de Torricelli. Repara que ela não é dependente do tempo, ela é uma equação independente do tempo. Então nós vamos utilizar essa equação quando o problema não dá, e muito menos pede o tempo para você, tá bom? Tem macete para gravar essa equação, olha. VV, vovô, mais comprou 2 asas deltas. Galera, vamos para as questões aí. Então tá aí, nossa primeira questão. O gráfico representa a variação da velocidade de um móvel em função do tempo decorrido de movimento. Pode-se afirmar que a distância percorrida durante todo o movimento foi... Ele quer saber a distância percorrida, então eu tenho o gráfico de velocidade em função do tempo. É só calcular a área que existe aí dentro desse gráfico. Só que observa que eu tenho um triângulo, é um triângulo retângulo, e a área desse triângulo retângulo, olha, é base vezes altura dividido por 2. Vamos relembrar, olha, a área é base vezes altura, todo mundo dividido por 2. Então, se eu quero saber o ΔS, eu quero calcular a área. Vamos calcular a área desse triângulo daqui. ΔS é a base vezes a altura dividido por 2. A base do triângulo vale 4, a altura vale 20, todo mundo dividido por 2. Olha, esse 2 pode cortar com 2 e sobra 40 metros. Foi a distância percorrida pelo móvel. Vamos voltar na questão. Isso nos dá a letra B. De bom, muito bom. É isso aí, turma. Mais uma questão. Um trem desloca-se com velocidade de 72 km por hora. Já temos um problema. Ele te dá a velocidade de 72 km por hora. E não está no SI. Para passar para SI é passar para metros por segundo. E nós passamos de km por hora para metros por segundo dividindo por 3,6. Então 72 dividido por 3,6 de cabeça dá 20. Se tiver na dúvida pode fazer na calculadora, que eu sei que eu estou falando, filhão. Aqui é o verdadeiro. 20 metros por segundo essa velocidade. Ele só nos fez e para em 4 segundos. Com a aceleração média feitos pelos freios e módulo. Módulo é tudo positivo, tá? A gente vai achar a aceleração aqui negativa porque o carro está freando, mas ele quer em módulo, então ele quer positivo. Vamos utilizar a equação. V é igual a V0 mais AT. Ele para. Qual a velocidade de quem está parado? Velocidade final? 0. A velocidade inicial? 20. Mais A é o que eu quero saber. Em quanto tempo ele faz isso? 4 segundos. 4A que está aqui positivo, vou jogar para o outro lado, virar negativo. Menos 4A é igual a 20, portanto a aceleração é menos 20 dividido por 4, que é igual a menos 5 metros por segundo ao quadrado. Como ele quer em módulo, o módulo da aceleração é 5 metros por segundo ao quadrado. Vamos dar uma olhada aqui.
Isso nos dá a letra C, de sargento. É isso aí, turma. Muito bom, mais uma questão feita aqui com o verdadeiro. Vamos para a próxima. Ó, questão boa, hein? Questão topster. O menino na Terra arremessa para cima uma bolinha de tênis com uma determinada velocidade inicial e consegue um alcance vertical de 6 metros de altura. Se essa experiência fosse feita na Lua, onde a gravidade é 6 vezes menor que a gravidade da Terra, a altura alcançada pela bolinha com a mesma velocidade seria em metros. Então, se você não sabe, eu vou te falar agora. A gravidade, na verdade, ela é uma aceleração. Yes, baby, yes. A gravidade é uma aceleração, tudo bem? Então, o menininho, ele joga a bolinha para cima. Então, vamos definir aqui nosso referencial, olha. Falar que positivo é para cima e negativo é para baixo. O menininho, ele joga a bolinha para cima até que a bolinha chega aqui em cima e para. Então, aqui em cima a velocidade dela é 0, tá legal? E a distância que ela percorre é de 6 metros, com a gravidade da Terra, que é G. Não vou colocar valores, porque a questão não me dá valores. Observa que em nenhum momento ele falou, nem te deu tempo, né? Então está pedindo para nós utilizarmos aqui Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes A vezes o ΔS. Olha só, a gravidade é uma aceleração que aponta para baixo, tem que ter sentido contrário ao da velocidade, porque vai freando, né? À medida que a bolinha vai subindo, a velocidade vai ficando cada vez menor. E se está freando, a aceleração e a velocidade têm sentidos contrários. Então, olha só, aqui em cima a velocidade é 0, 0 ao quadrado é igual a V0, velocidade inicial que nós lançamos, que eu não sei qual é, não faço a menor ideia de qual seja, mais menos, né, porque é negativo, 2 vezes G, que é gravidade, e o ΔS, que é 6. Então eu caio que V0 ao quadrado é 12G. Não me adianta muito, mas guarda essa informação. Agora vamos para a Lua. E a única diferença da Terra para a Lua é que lá eu não sei qual é o ΔS, claro. Eu quero saber qual é o ΔS na Lua. E que lá a gravidade é 1/6 da gravidade aqui na Terra, né? Então vamos escrever isso. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS, que é a nossa equação de Torricelli. Lá em cima a velocidade é 0, a velocidade inicial é a mesma aqui na Terra, menos 2 vezes a gravidade dividido por 6 vezes o ΔS, e o ΔS é o que eu quero saber. Calma, gente, no final tudo dá certo, relaxa. Olha só, V0 ao quadrado, quem é V0 ao quadrado? Olha, 12G. 0 é igual a 12 vezes G, menos 6 e 2 são múltiplos, eu posso cortar, e vai ficar 3 aqui embaixo. G sobre 3 vezes o ΔS. Eu vou passar esse ΔS, está negativo, para o outro lado ele vem positivo. ΔS vezes G, todo mundo dividido por 3, é igual a 12 vezes G. Olha, eu posso cortar a gravidade em ambos os lados. Eu vou pegar esse 3 que está aqui dividindo, subir com ele, multiplicando. O ΔS é igual a 3 vezes 12, que é igual a 36 metros. E a resposta aí deu letra C, de certo. Muito bom, gente. Mais um vídeo aí do verdadeiro para vocês. Um forte abraço e até a próxima.